Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, eu fiz a representação de como é o segundo harmônico. Como a gente vai ter aqui a produção de uma onda que a gente considera uma extremidade fechada, e a gente vai ter a reflexão dela também em uma extremidade fixa na parede, né, que a gente considera como fechado também. Então, aqui precisamos ter nós, tudo bem? Nesse ponto de reflexão é necessário que existam nós se refletindo. Por isso que tanto aqui quanto aqui são nós, que é a mesma coisa que o harmônico para fechado, tudo bem? Quando é fechado assim, a gente tem que considerar um pulso de onda inteiro. O primeiro harmônico seria só um pulso de onda desse. O segundo harmônico são 2 pulsos. O terceiro harmônico são 3 pulsos e assim por adiante. Isso quando as nossas duas extremidades são fixas e daí a gente termina a onda com um nozinho, tudo bem? Depois, lá nos tubos, você pode ver também que pode acabar aberto, que seria aqui na metade. Mas enfim, cada um desses pulsos corresponde à metade de um comprimento de onda. Porque um comprimento de onda é o que sobe, desce e depois volta, né? Ou é a distância entre dois ventres consecutivos, dois vales, né? Duas cristas, que aqui a gente chama de ventre no harmônico. Mas aqui perceba que não é a mesma onda, tá? Esse parte aqui de baixo é dessa onda aqui, ó. Então, não vai dizer assim, esse aqui, a distância entre duas cristas aqui é 1 metro, então o comprimento de onda é 1 metro. Muito cuidado para não confundir. No harmônico é assim, ó. Primeiro essa onda vem aqui produzida, daí essa onda se reflete e volta. Aí essa onda vem e volta, entende? Ela é meio que infinita, assim. A gente representa essas duas ondas, mas elas não acontecem simultaneamente, é uma por cada vez, tá? Primeiro abaixa aqui, vai lá e reflete, depois reflete, abaixa e vem, e assim por adiante. Então, um comprimento de onda é um sobe, desce e volta para cá. Tudo bem? Esse que é um comprimento de onda completo. Então, como aqui é 2 metros, né? A gente pode ver que o comprimento da corda é igual ao comprimento de onda. Tudo bem? Então, a gente já sabe que o nosso lambda vai ser igual a 2 metros, tá bom? Além disso, a gente vai ter que a frequência de 10 Hz, conforme o próprio enunciado já mostrou pra gente, tá? Que ele dá ali, né? O motor produz vibrações transversais com frequência de 10 Hz. Então, se a gente quer descobrir a velocidade, a gente só precisa fazer o seguinte, ó, velocidade é igual a lambda vezes f. Essa daqui é a equação fundamental da ondulatória, tá bom? Então, o comprimento de onda, como a gente viu aqui, né, perceba que eu coloquei o 2 metros aqui horizontal, mas na verdade 2 metros é o comprimento da corda, tá? Então, como a corda tá flexionada, 2 metros seria isso aqui tudo, tá bom? O comprimento da corda toda, que é o que faz a onda, tá bom? Então, ó, velocidade igual a 2 vezes 10, que é igual a 20 metros por segundo. Então, eu sei que a minha velocidade é 20 metros por segundo. Para calcular a tração, eu preciso usar aqui a equação, né? Que é uma equação de Taylor, meio ajustadinha aqui, velocidade é igual a raiz de tração dividido pela densidade linear dessa corda. Como a gente está usando aqui a tração em newtons e a velocidade em metros por segundo, todas as medidas precisam estar no sistema internacional. Como na massa a gente usa quilogramas, e na medida de distância a gente usa metro, então a densidade fica quilograma por metro, tá? Então fica aqui, ó, 20, que é a velocidade, é igual a raiz de tração dividido por 0,05, tá? Uma coisa muito importante, 20 é a velocidade, tá bom? Então aqui, ó, tração, e aqui a gente eleva ao quadrado. Tá? Por que eu levo ao quadrado? Porque eu quero que essa raiz aqui saia, né? O quadrado de uma raiz é igual ao númerozinho aqui que tá dentro, o módulo, né, do que tá aqui dentro. Então, se aqui eu levo ao quadrado, aqui eu tenho que elevar ao quadrado também. 20 ao quadrado fica 400. É igual a tração dividido para 0,05, que é a densidade que a própria questão dá.
Então, eu sei que passando aqui, multiplicando, né, tração é igual a 400 vezes 0,05. Agora, pensa comigo. Aqui, ó, 0,5, né, se eu não tivesse esse zero. 0,5 é a mesma coisa que meio. Seria a mesma coisa que eu dividir por 400. 400 por 2, que daí sim daria 200. Mas, como eu tenho mais um zero aqui, esse 0,5 é a mesma coisa que eu fazer 1 dividido para 20, né? Porque se eu coloco um zero a mais, então anda um zero a mais aqui. Então, eu posso dizer que 0,05 é igual a 1 sobre 20, né? Se eu multiplico 400 vezes 1 sobre 20, fica 400 sobre 20. 400 sobre 20. Então, corta 0 com 0, fica 40 sobre 2, que dá 20. Ou outra forma de você pensar é assim, ó, o 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100, né? 4 vezes 100, vezes 0,05. Se eu pego esses dois zeros aqui e multiplico 0,05, anda duas casas. Então, 100 aqui anda duas casas, né? Então, fica 4 vezes 5, que dá 20 também. Seria 200 apenas se essa densidade linear fosse 0,5. Mas como ela é 0,05, daí fica 20 newtons, tá bom?